No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O sétimo dia da semana veio com notícias tristes. O respeitado e querido Dr. João Mendes faleceu ontem em sua cidade natal, Vila das Flores, localizada em um enclave de paisagens verdantis no lindeirinho entre os estados de Minas Gerais e Bahia. A notícia chegou como uma tempestade, chovendo forte, fazendo com que as ruas se entrecampassem. O céu pareceu compartilhar a dor daqueles que o conheceram, enquanto a terra tremeu com o peso de tantos corações quebrados. João nasceu no ano de 1950, numa casa antiga e cobiçada por todos, onde _start iras vestiam as janelas e onde _start irinhas e _start ira criavam-se diariamente aos pés do santo padroeiro. Em seus primeiros anos, ele já evidenciou uma grande aptidão para o estudo, destacando-se em todas as disciplinas, mas especialmente em ciências e matemática. Tinha um talento natural que lhe permitia resolver problemas complexos com facilidade. Crescido na tradição de seus antepassados, João decidiu seguir os passos do pai, tornando-se médico e, mais tarde, professor universitário, onde lecionou por muitos anos sobre medicina interna e cardiologia. Com um dom inato para comunicar conhecimento e passar a paixão pela saúde, ele foi responsável por criar e liderar uma equipe de médicos e enfermeiros que mudou a vida de muitos pacientes. Como _start assista. Ele era o pai dos pobres, um médico do povo que sempre prestava atenção a quem mais precisava. Em suas palavras, não é apenas sobre curar física e mentalmente, é sobre entender as raízes de um problema, ouvir o coração do paciente e ter empatia. E foi assim que ele construiu relações duradouras com seus pacientes, muitos dos quais se transformaram em amigos próximos. Era uma figura benévola, sempre disposto a ouvir as preocupações e dúvidas de seus colegas. Seus alunos, por outro lado, o respeitavam e apreciavam por sua sabedoria e dedicação à tarefa. Ele ensinava com paixão e empatia, transmitindo seu conhecimento de maneira clara e objetiva, sempre buscando o melhor para cada um deles. Na vida pessoal, João foi casado por mais de 40 anos com Amada Maria, da qual perdeu em 2015. Eles compartilharam momentos inesquecíveis e construíram uma família com 3 filhos e 6 netos. Mesmo aposentado, ele nunca parou de estudar, dedicando-se ao estudo dos antigos gregos e latinos. Sua casa era um templo do conhecimento, onde se pode encontrar livros em todas as cores e tamanhos, de história, medicina, poesia até ciência. Lá dentro, a vida passava ao som do violão, tocado por ele com tal carinho e habilidade que parecia uma sinfonia em movimento. João foi homenageado com diversos prêmios e títulos ao longo de sua vida, como a Ordem da Inconfidência em 2017, por seu trabalho incansável na área médica, o título de cidadão honorário, em 2020, em reconhecimento às suas contribuições para a saúde pública, e, recentemente, foi eleito um dos 5 maiores médicos brasileiros do século XXI pela revista Exame. Mesmo após sua morte, João continua inspirando muitas pessoas em todos os cantos do Brasil. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e na Rádio Nacional. No jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida, e no programa Gente que Faz, exibido pelo canal História, foi feita uma matéria sobre sua trajetória. Este domingo, a 7ª feira terminou com o sorriso de Maria do Carmo Ribeiro, mulher que nasceu em uma chuvosa manhã de fevereiro no pequeno povoado de Vale Verde, no sul mineiro. Filha de humildes camponeses, Maria cresceu entre os charmosos vales mineiros e a majestosa Serra do Caparaó. A jovem despertou cedo, aprendendo segredos da terra junto à mãe, cuidando dos irmãos mais novos enquanto o pai trabalhava nas terras do sertão. Aos 18 anos, partiu para Belo Horizonte estudar enfermagem.
Sua vida foi marcada por dificuldades e solidão, mas Maria nunca abandonou a esperança de melhorar o mundo através da assistência às pessoas mais carentes. Maria dedicou-se ao trabalho em hospitais públicos mineiros, se tornando uma referência na área. Sua carinhosa presença e habilidade com os pacientes lhe renderam o título de Mãe das Esquinas dos hospitais onde trabalhou. Ao longo de sua vida, Maria recebeu diversas homenagens pela comunidade em que viveu. Em 2015, foi agraciada com a Medalha do Mérito Médico por 35 anos de dedicação ao trabalho. Em entrevista à Rádio Nacional, Maria disse: "Eu faço o que posso e amo me dedicar ao bem-estar daqueles que _start assista. Não tem quem os cuide." No ano de 2017, a vida de Maria sofreu um duro golpe com o falecimento do marido, Antônio. O casal viveu juntos por mais de 50 anos, e a perda foi muito dolorosa para Maria. Apesar disso, ela continuou forte e dedicando-se ao trabalho e às pessoas que amava. Aos 70 anos, Maria começou a se aposentar gradativamente. Com o tempo livre, dedicou-se às plantinhas no jardim de sua casa em Belo Horizonte. A mulher se apaixonou por orquídeas, cuidando delicadamente das flores com muita paciência e carinho. Maria também era uma entusiasta da leitura e sempre tinha um livro em andamento. Suas preferências eram as obras de Jorge Amado e Machado de Assis, que lia repetidamente com afeição. Ela também gostava de escrever poemas, que compartilhava com amigos e familiares. Em 2021, Maria foi reconhecida como professora emérita pelo Ensino Fundamental Mineiro, em homenagem à sua trajetória de mais de 40 anos na educação brasileira. A mulher sempre enfrentou a vida com força e carinho inato, e suas alunos sempre foram seu maior orgulho. Maria do Carmo Ribeiro faleceu nesta terça-feira, deixando um legado inesquecível para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Ela foi uma mulher deslumbrante, cujo legado vive nas memórias de amigos e familiares. Ela nos deixa com a imagem de um sorriso radiante, olhos lindos e acesa dedicação ao bem-estar das pessoas. Maria do Carmo Ribeiro sempre acreditou que o mundo é feito por amor e cuidado, e ela se esforçou para demonstrar isso a cada dia de sua vida. Apartada na cama, com a janela aberta à noite, a mulher gostava de ouvir os sons da chuva batendo no telhado de zinco. A casa sempre tinha cheiro de ervas secas e goiabada guardada em vasilhame. Maria do Carmo Ribeiro será lembrada como uma mulher que amou a vida, a paz e o cuidado com os outros. Sua memória vive nas palavras de quem conheceu. Ela era mãe das esquinas do hospital, sempre lá para abraçar e consolar. Ela dizia ser apenas uma menina de uma cidade pequena, de olhos grandes e sonhos grandiosas. Fernanda nasceu em um berço humilde na cidade do Rio de Janeiro, onde a arte estava presente em todas as suas formas. No ritmo dos sambas, na passagem da chuva no Maracanãzinho, no brilho das fogueiras no Lapa. Era uma criança que se divertia com o som das palavras e a magia das histórias, um gênio criado pelos ventos do mar e das vertigens do Morro da Conceição. Cresceu entre os ritmos e as coroas de flores que a vida lhe oferecia, aprendendo com o povo, com suas dificuldades e alegrias. A arte a fascinava, e ela decidiu dedicar sua vida à interpretação, ao criar personagens que transmitissem os sentimentos humanos mais profundos. Aos poucos, Fernanda se transformou em uma verdadeira deusa do palco, onde seus olhos brilhavam como o mar agitado e sua voz tocava no coração dos espectadores. Seu talento era tão grande que a natureza mesma parecia abraçá-la, transformando em uma presença imponente e fascinante. As décadas passaram e ela continuou sendo uma força da arte brasileira, se destacando no teatro, cinema e televisão. Ela era aquele fio que unia o passado às gerações futuras, um testemunho vivo da evolução da cultura nacional. A presença de Fernanda em cena era tão poderosa quanto o sol nascente sobre as areias do Ipanema, iluminando a vida das pessoas e transformando-as em sonhadores e sonhadoras. Sua sensibilidade, versatilidade e entrega à arte a consagraram como uma verdadeira rainha do palco, reconhecida não apenas no Brasil, mas também em terras estrangeiras. Os prêmios e títulos honoríficos foram derramando-se por todo o mundo como chuva no verão brasileiro, e Fernanda aceitou cada um deles como uma flor para enfeitar a sua coroa imperial. Ela era rainha do teatro, cinema e televisão, governadora de um reino onde a arte reinava sem limites.
E agora, com o passar dos anos, Fernanda continua sendo um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro, uma testemunha viva da história do país. A sua presença é tão presente como o som do futebol no Maracanã, a fragrância das flores no Jardim Botânico e a luz do sol nas praias cariocas. Ela é uma força da natureza, uma deusa protectora da arte brasileira que continua inspirando gerações futuras para seguirem seus passos. Na tão famosa cidade maravilhosa, onde o mar e as montanhas se abraçam para beijar o sol, uma menina surgiu do meio da luta e da diversidade. Fernanda Montenegro nasceu, como um sonho, dentro de um pequeno apartamento no bairro carioca de Botafogo, em plena década de 1920. Ela era filha de pais portugueses, simples e trabalhadores, que tinham trazido consigo para o Brasil apenas uma coisa: a amorosa paixão pelo teatro e pelas histórias contadas ao redor dos fogões, onde os personagens viviam, morreram e sorriam junto com a gente. A vida naqueles tempos era movimentada, vibrava de energia e esperança, como o mar que se chama Guanabara, que batia suas ondas contra as ruas e avenidas do Rio. Cidadã humilde, Fernanda cresceu aos pés das montanhas, absorvendo a essência daquele lugar: o sol quente, a brisa fresca do mar, a música dos cariocas que riem e choram na rua, a sensação de vida em constante movimento. A casa onde vivia era uma espécie de palco, com tudo e todos desafiando a imaginação de sua jovem mente. Ela observava os passarinhos cantarem nas árvores ao redor do apartamento, assistia as mulheres lavarem roupa no clima ensolarado e ouvia os homens falarem histórias de amor e coragem. Essas experiências se transformaram em filmes mudo na cabeça de Fernanda, onde ela mesma era protagonista vivendo as mais diversificadas situações de vida. Aos poucos, a menina se tornou uma garota, fascinada pela literatura e pelas histórias que os livros traziam consigo. Ela passava horas lendo e sonhando com personagens maravilhosos, como o príncipe das páginas amarelas e a rainha das tintas negras. Mas, além disso, Fernanda se apaixonou por peças de rádio e representações improvisadas em casa, onde cada membro da família desempenhava um papel diferente e se divertia como se fosse verdadeiro teatro. Fernanda, a garota do apartamento no Botafogo, era uma criança inquieta, com uma mente cheia de curiosidade e imaginação. Sua alma estava constantemente em movimento, sempre procurando novos horizontes para explorar. E assim, sem se perceber, a jovem já havia revelado a futura atriz que transformaria a arte cênica brasileira em algo maior e mais poderoso do que ela mesma poderia imaginar. A juventude de Fernanda foi marcada pelo fogo de seus olhos, que, sempre abertos aos estudos e ao trabalho, refletiam o ardor de uma alma que buscava expressão. Aos sons dos gramofones e das rádios, a jovem menina da Zona Norte encontrou sua voz, embalada pelas ondas do ar e pela energia vibrante do Brasil. Eram os anos em que a rádio cantava a vida, e Fernanda se tornou uma de suas mais espertas músicas. Ela dedicava-se às letras das matérias e ao canto das notícias, dando voz àqueles que não tinham corpo. E, ao mesmo tempo, aprendia a lapidar sua interpretação, a enxergar os detalhes que se escondiam na voz e nas palavras dos outros. Naquele cenário de luz e som, Fernanda conheceu os mestres do teatro brasileiro. Eles chegaram da Europa com as malas pesadas da tradição, mas eles também trouxeram a brisa leve do teatro clássico, que se misturava a forte aroma de café da manhã e ao entusiasmo das crianças que puxavam os burros pela rua para verem o espetáculo. Aos poucos, Fernanda começou a encontrar no palco seu espaço de descoberta e afirmação. Era como se uma porta tivesse se aberta dentro dela mesma, revelando um universo vasto e inexplorado, cheio de sombra e luz, de risadas e lágrimas. Mas a vida não era fácil para ela. Havia dias em que o céu parecia fechar as asas, e Fernanda enfrentava dificuldades financeiras que ameaçavam esmagar seu sonho. Mas ela nunca desistiu. Sua determinação era uma espécie de canto incessante, um ritmo primitivo que latia dentro dela, resistindo às tempestades e às secas do futuro. E a paixão pela arte a guiava, como uma estrela na noite, iluminando o caminho e revelando o horizonte das possibilidades. E, assim, Fernanda viveu suas próprias obras, dançando com o destino, cantando em seus momentos de triunfo e derrota, marcada pela paixão que a movia. E então, surgiu um momento em que a vida pareceu reverberar em torno dela, como se tudo estivesse se reunindo para coroar seu talento raro. E ela foi chamada para os primeiros grandes papéis, onde sua alma se revelou em todo o seu esplendor. De repente,
Fernanda Montenegro tornou-se uma promessa, um sonho vivo que se desprendia da realidade brasileira, deslizando pela memória dos tempos, como um espírito inconfessável. No coração da cidade de São Paulo, Fernanda Montenegro despertava com seu sorriso tímido e olhar penetrante. A atriz, encantadora e enigmática ao mesmo tempo, era um fenômeno no mundo da arte brasileira, sua presença palpável em cada uma das suas obras. No teatro, ela se transformava em vida própria, possuindo um domínio absoluto sobre o cenário e os seus personagens. Sua voz, como sonho de papelão, caía sobre o público com uma força e delicadeza inigualáveis, enquanto suas mãos, em súbita movimentação, traçavam narrativas e emoções. No cinema, Fernanda brilhou em Central do Brasil, um olhar vibrante que refletia a realidade brasileira de maneira tão crua que rendeu-lhe a indicação histórica ao Oscar. A atriz, com sua força interior, conseguiu enxergar as lacunas da vida e, com seu talento, transpô-las para o cinema. Na televisão, Fernanda deixou marcas em gerações com papéis memoráveis em novelas e especiais, como uma rainha que regra sobre seus domínios, sem perder a humanidade em suas atuações. A atriz também conquistou destaques internacionais, sendo homenageada como a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras. Essa reconhecida referência de dedicação e excelência artística é a prova da força que Fernanda tinha dentro dela, um legado que perdura até hoje. Ela foi uma luz no teatro brasileiro, no cinema e na televisão, sempre em busca de novas experiências e desafios. A sua história é, em si mesma, uma peça encenada por vida, um testemunho do espírito brasileiro. A presença de Fernanda Montenegro pode ser sentida até hoje, como um sonho que flutua sobre as ruas da cidade e se reflete nas águas do Rio de Janeiro. Ela nos deixou uma herança vibrante de emoções e memórias, que permanecerão presentes para sempre, como um registro imortal da magia da arte brasileira. Na cidade de São Paulo, onde o caos urbano se confunde com o sonho de aventuras, surgiu uma menina chamada Fernanda, cuja vida se transformou em um poema, escrito pelas mãos do destino. Nascida no coração da capital paulista, Fernanda Montenegro foi semental para a dramaturgia brasileira, despertando em cada ator, diretor e escritor o amor pela arte e a vontade de perseguir sonhos. A vida dela é um retrato vivo do trabalho, da disciplina e da paixão pelo ofício. A força de seu legado se estende além das telas, transformando-se em lembranças que permaneceram na memória coletiva como um tesouro eterno. Com voz firme e postura ética, Fernanda conquistou o coração do público e dos colegas com um olhar que sempre transmitiu verdade. Ela era aquele solitário, mas impetuoso, que se esforçava para dizer tudo através de um olhar, de uma voz. Sua vida foi uma composição musical, onde cada palavra cantava em harmonia com o sonho da juventude paulistana. A cidade, a música e o futebol foram seus companheiros inseparáveis, contribuindo para o desenvolvimento de sua alma artística. Como um poema que se desenrola em uma página de vida, Fernanda Montenegro escreveu seu legado no coração das pessoas, transformando-se em uma luz que ilumina o caminho para quem sonha com a arte e a cultura. E hoje, sua presença permanece eterna, como um exemplo de grandeza, talento e amor à arte. A vida de Fernanda Montenegro foi uma obra-prima, onde cada detalhe é uma peça do seu legado. Sua paixão pelo trabalho levou a vida dela ao patamar universais da dramaturgia brasileira. E assim, o exemplo dela continua inspirando gerações de artistas que sonham em seguir seus passos e transformar o mundo através do poder da arte. A memória de Fernanda Montenegro vive nas almas das pessoas e nas telas dos filmes, como um testamento do amor à cultura e às artes. E sua vida, escrita pelas mãos do destino,